primeiro lugar, eu queria cumprimentar a todos aqueles que estão nos visitando. Você é muito bem-vindo à nossa casa, à nossa família. Que o Espírito Santo possa falar com você hoje, ricamente, em nome de Jesus. Você sinta-se à vontade, essa é a sua casa, é a família de Deus. Outra coisa que eu queria falar, nós vamos trazer uma palavra aqui para a igreja, uma palavra de reflexão. E eu queria, assim, que aquilo que nós vamos falar aqui, talvez vai chocar você um pouco, ou muito, e talvez vai confrontar muito da sua visão de mundo. E aí eu queria que você ouvisse com atenção e não rejeitasse, não. No sentido assim de que pega, ouça, veja se tem fundamento o que eu vou falar, e ore, tome a decisão, vê se Deus está falando algo para você, tem algo para ensinar para você. Eu sei que o que nós vamos falar aqui é contra tudo que a maioria das pessoas pensa, até mesmo a maior parte de nós aqui pensa. Eu quero trazer apenas um contraponto, uma reflexão, para que nós possamos reavaliar o nosso papel como pais. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 14 e 15. Diz assim: e não foi Adão quem foi enganado, mas sim Eva. E o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas, dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santificação. Amém. Que Deus possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa ministrar ricamente em nossas vidas, em nome de Jesus. Presta atenção. O texto está dizendo que as mulheres serão salvas, dando à luz a filhos. A Bíblia diz que a salvação é pela fé. É pela graça por meio da fé. E aí você vê, e é Paulo que mais vai enfatizar isso, e aqui, no entanto, Paulo está falando que a salvação da mulher é ser mãe. Mas ele conclui lá dizendo, se elas permanecerem na fé, no amor e na santificação. Ou seja, a salvação é pela graça. Mas o sinal de que eu recebi a graça, isso é visível em nossas vidas. Quando eu recebo a graça de Deus, essas coisas são visíveis em nossas vidas. E na vida de uma mulher, é o que Paulo está dizendo, na vida de uma mulher, um sinal de salvação na vida dela é ela ser mãe. Claro que existem situações, existem exceções, mas aqui nós estamos falando do princípio geral. Né? Tem mulheres que são estéreis, tem mulher que tem problema de saúde, tem várias outras circunstâncias, mas de uma forma geral, Paulo está dizendo que uma mulher é salva dando à luz a filhos. E a forma como ela exerce a maternidade vai demonstrar se realmente a salvação está na vida dela. É o que ele está dizendo, se elas permanecerem na fé, no amor e na santificação. Quando você vê a orientação que Deus dá aos pais, lá em Deuteronômio 6, e eu quero ler esse texto que eu já li com os irmãos várias vezes aqui, em Deuteronômio 6, a partir do versículo 1, eu quero ler com vocês isso aqui, Deuteronômio 6,
olha só o que diz a Bíblia. O Senhor, o seu Deus, me mandou dar a vocês os mandamentos, as ordenanças e as leis que deverão obedecer na terra que vocês passarão a possuir. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, presta atenção, o texto está falando de um Deus geracional. Você, seu filho e seu neto. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sempre a Bíblia vai usar essa figura geracional, de nós passarmos os princípios aos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Diz assim, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, obedecendo enquanto vierem a todas as instruções e mandamentos que ordeno, todos os dias das suas vidas, para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, ó Israel, ouça cada ordem com muita atenção e tenha cuidado de ser obediente em tudo. Assim tudo irá bem e você será muito numeroso na terra que é fonte de leite e mel, como o Senhor Deus dos seus antepassados prometeu. Ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor somente, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Medite sempre nessas palavras que hoje estou ordenando. Agora presta atenção. Ensine-as com diligência aos seus filhos. Ensine as coisas que eu estou falando para vocês a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver em casa. Gaste tempo com seus filhos discipulando, gaste tempo com seus filhos ensinando princípios e valores. Gaste tempo com os seus filhos. Quando estiver andando por algum caminho, quer dizer, quando você for a um lugar, você leve seu filho, e quando você estiver andando em a determinado lugar, gaste tempo falando de princípios e valores para o seu filho. Quando se deitar e quando se levantar, como a pastora Janete falou aqui, você compartilhar histórias. O pastor Edinaldo até esses dias falou aqui de você aprender a contar histórias da Bíblia, os princípios e os valores, o que aquela mensagem, aquela história quis dizer, narrar. Amarre esses mandamentos nos braços como constante lembrete, fixo na sua testa, bem como nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Então, o judeu entendeu isso. O judeu entendeu que ele precisava vivenciar isso. E aí você pega tudo que há no mundo, as coisas mais importantes. Você pega Hollywood, está na mão de judeus. Steve Spielberg, muitos outros. Facebook, Instagram, WhatsApp, Mark Zuckerberg, judeu. Sistema econômico mundial, os bancos, até mesmo aqui no Brasil, né, o Banco Safra. Está tudo na mão de judeu. As maiores, eles falam que se você juntar os homens mais ricos do mundo, todos eles, juntar os 10 homens mais ricos do mundo, não dá o patrimônio que a família me fugiu o nome aqui agora. Rothschild tem, né, os Rothschilds. Só que não aparece, ninguém vê. Mas o tempo do judeu é gasto ensinando os filhos. É fazendo com que os filhos participem ativamente da presença dos pais. O judeu não exclui os seus filhos
do assunto de adultos. O menino, você nota isso, por exemplo, há uma cerimônia, o bar mitzvah, né? Também chamado de bar baracá, onde quando o menino faz 13 anos ali, a partir de 12 anos, ele é considerado adulto. Para nós é pré-adolescente, depois é adolescente, agora estão falando que adolescente está indo até 35 anos, né? Então, por isso é que esses caras que nunca viram homem. Cara com 40 anos morando com a mãe. Ô mãe, o almoço está pronto. Né? Então, essa mentalidade, o judeu já coloca no menino de 12 anos. Você vê lá, quando Maria foi questionar Jesus lá, por que você sumiu, papapá? Ele falou, mãe, eu não estou no meu bar baracá. Agora, porque o pai, quando ele tinha um negócio, o filho dele com 12 anos, aprendia a contabilidade, assumia o caixa, o sistema financeiro da família. O menino é ensinado a administrar com 12 anos de idade. Então, porque eles consideravam o menino já a partir de 12 anos já não um adolescente. Não, aqui para nós antigamente era adolescente, agora é pré-adolescente. Adolescente é a partir de 15, né? É os teens, 15, 16. Né? Então, eles não têm adolescentes, são homens. E eu queria passar para vocês um vídeo de um rabino, que eu sigo ele. Os vídeos dele são curtos. Já criaram, só um pouquinho. Vocês dizem para ele. São curtos e são todos em inglês, mas lá no Instagram você tem uma opção lá assim, ó, traduzir por IA. Aí você coloca, ele está falando em inglês, ele passa a falar em português. E eu peguei essa parte aqui que ele vai falar de criação de filhos. E eu queria que vocês ouvissem o que ele está falando sobre os filhos e depois nós vamos continuar falando. Pode colocar aí para nós. Vocês ensinam seus filhos a conseguir um emprego. Nós ensinamos os nossos a criar um. Vocês dizem para eles estudarem muito e tirarem boas notas. Nós dizemos para eles estudarem muito e fazerem perguntas melhores. Vocês os criam para se encaixarem. Nós os criamos para se destacarem. Vocês recompensam a obediência. Nós recompensamos a curiosidade. Aos 5 anos de idade, o seu filho está assistindo a desenhos animados. O nosso está sentado à mesa de jantar, ouvindo os adultos conversarem sobre negócios, sobre a vida, sobre dinheiro. Não porque os forçamos, mas porque os incluímos. Você esconde seus problemas dos seus filhos. Nós ensinamos aos nossos que os problemas são o próprio currículo. Vocês os protegem da experiência do fracasso. Nós os ensinamos que o fracasso é simplesmente o custo do aprendizado para o sucesso. Meu pai sempre me disse, se você ainda não experimentou o fracasso, então não tentou nada que realmente vale a pena. Vocês dão aos seus filhos uma mesada, mesmo que eles não façam absolutamente nada. Nós damos aos nossos responsabilidades antes de sequer pensarmos em lhes dar dinheiro. Vocês compram para eles tudo o que desejam. Nós os ensinamos a como conquistar isso. Vocês formam apenas consumidores. Nós, por outro lado, formamos construtores. E depois vocês se perguntam por que nossos filhos abrem negócios enquanto os seus ainda estão atualizando seus currículos. Se isso te fez repensar a forma como você está criando seus filhos, salve este vídeo. Comente família e eu te envio. Ok. É o Blueprint, o nome dele. Impressão azul, né? Ele disse algo interessante. Os nossos filhos sentam conosco à mesa e ouvem um menino de 5 anos. Ele fala, os filhos de vocês com 5 anos estão brincando lá na tela, assistindo desenho. Os nossos filhos de 5 anos estão sentados na mesa dos adultos, escutando conversa de adulto, aprendendo a ser adulto, a entender o mundo adulto. É porque falaram para nós, a psicologia moderna ensinou para nós que a criança tem que ter uma linguagem própria dela.
e que ela não vai entender a nossa língua. Então, com base nisso, nós separamos os nossos filhos. O que eu vou falar aqui, veja se faz sentido para você. Pais que têm filhos, eles termina o culto aqui, vamos falar de nós, né? Termina o culto aqui, eles estão com fome, eles vão sair para almoçar ou para jantar. Pais, você escolhe o restaurante pela qualidade da comida, pelo preço ou pela brinquedoteca? Não é verdade? Um cara que ama um bom prato igual eu, para mim isso é a morte. Porque eu já saí com alguns pais aqui, eu falei, gente, o que vocês estão fazendo nesse lugar aqui? Essa comida é horrível. Né? A Vaninha sabe o que eu estou falando. Não, mas é por causa da brinquedoteca. Mas pelo amor de Deus, você tem que comer isso aqui por causa da brinquedoteca. Mas é. O pai vai programar uma viagem, vai sair para jantar. Com quem nós vamos deixar os nossos filhos para nós termos o nosso momento? Estou inventando aqui, estou falando absurdo. Vou viajar. Vou escolher um hotel. O que eles olham quando eles vão escolher, principalmente quando é um hotel all inclusive, né? O que eles olham de mais atrativo ali? É se lá tem cuidador. Aquele cuidador que pega seu filho 7 horas da manhã e devolve 7 horas da noite. Sim ou não? Não é legal você ir para um hotel, você pega seus filhinhos, dá para um cuidador lá, o cara some com seu filho, 7 horas da noite, cheio de programação, o hotel está cheio de programação. E esses hotéis são os badalados. Porque eu não quero esse menino perto de mim me dando trabalho. Eu não quero um catarrento me enchendo a paciência. Como eu já ouvi um pai falar, um catarrento. Né? E isso aí é tão forte, tão forte, tão forte, que até a igreja. O cara vai para uma igreja, primeiro ele não quer saber se a igreja é bíblica, se o pastor é íntegro, se é uma igreja de caráter, de princípio, valor, quer saber como é que é a brinquedoteca da igreja, como é que vocês vão pegar meus filhos e eu vou poder assistir meu culto em paz, sem ninguém para me perturbar. Estou falando heresia? Está vendo? Então, nós excluímos nossos filhos de quase tudo, irmãos. Nossos filhos estão sendo excluídos. Vou falar algo aqui, segura no banco aí, só guarda no seu coração, não fica nervoso. Eu vou falar e depois vou dar uma solução também, né? Entendendo a situação do país que nós vivemos. O que pais priorizam mais? A carreira ou a família? Quando você pega e graças a Deus por isso, mas você pega aí os CIMEIs, menino com 5, 6 meses, 7 meses, a mãe deixando lá. Agora é eu, Júlio, tá bom? Eu acho isso uma covardia. Nenhuma criança deveria ser cuidada longe da mãe. É o Júlio, viu? É o Júlio. Ah, pastor, é porque você não sabe, você não entende a condição. Eu entendo, eu estou falando que, graças a Deus, porque nós temos essa opção, não estou discriminando, não. Mas, para aqueles que estão nessa situação, eu queria falar para vocês o que eu já falei para muitas mulheres, muitos casais,
e que, graças a Deus, muitos já nos ouviram. Comece a orar. O apóstolo João diz assim: tudo aquilo que pedirmos, segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Presta atenção. A Bíblia não diz que tudo que eu pedir, Deus vai me dar. Mas que tudo que eu orar, e aquilo que eu orar for a vontade de Deus, Ele vai me ouvir. Isso está na Bíblia. Né? Se tudo que eu pedir for aquilo que Deus quer, Ele vai me ouvir. Então é o seguinte, fala isso para Deus. Deus, eu quero ser mãe, eu quero cuidar dos meus filhos, né? O pai orando também, Senhor, eu quero que o Senhor me prospere para que eu possa prover da minha casa, cuidar da minha casa, para que minha mulher cuide dos meus filhos. O papel dos avós, dos tios, são importantíssimos e eles vão ajudar nesse papel. Mas é importante você pedir para Deus. Ora, é a vontade de Deus que que a criança fique com a mãe? Se sim, Deus vai te abençoar. Deus vai te prosperar. Ele prometeu isso. Ele prometeu isso. E eu vou dar aqui para vocês alguns testemunhos reais. Eu vou falar coisas aqui que muitos de vocês vão saber de quem que eu estou falando e que conhece a história. E que não tem problema eu falar aqui, porque quando eu conto essas experiências assim, porque isso já veio a público, as próprias pessoas testemunharam, então não estou expondo coisas que foram ditas no confessionário ali para nós. Estou falando de fatos notáveis. Notavelmente público. Quando eu pastoreava a igreja ali no Conjunto Fabiana, tinha um rapaz, gerente de banco, economista. Ele era economista, guarda isso. Ele saía para trabalhar de manhã e voltava à tarde. A mulher dele trabalhava o dia inteiro numa empresa e fazia faculdade à noite. E eles tinham um filho. Esse menino não tinha com quem ficar. Aí eles contrataram uma família lá da igreja. Eles acordavam de manhã, mais ou menos assim, mais ou menos assim, saíam 7 horas da manhã, passavam na família lá da igreja, largavam o menino. As famílias pegavam, davam café para o menino passava de manhã ali com os filhos, fazia tarefa, tudinho. 11 e pouquinho, tomava banho. Aí, meio de pouco, o transporte escolar vinha, pegava o menino, levava para a escola, trazia de volta para lá. Aí, a mãe já saía correndo do trabalho, ia em casa, arrumava, trocava de roupa, pegava o material escolar, ia para a faculdade. Aí, lá para as 6 horas da tarde, 7 da noite, o pai passava na casa daquela família, pegava a criança e levava para casa, tinha que fazer comida para a criança, ficava ali. 11 horas a mãe chegava, os dois já estavam dormindo. A mãe só via o menino praticamente sábado e domingo. O casamento dele estava acabando. Estava acabando. E eles vieram conversar conosco. E eu falei para ele assim: você é economista, faz uma conta para mim. Pega o salário da sua mulher, quanto que ela ganha, e diminui aí o que ela gasta de combustível para ir trabalhar, o que vocês pagam de transporte escolar, o que vocês pagam para a cuidadora, e todas as outras despesas aí que você gasta com roupa para ir trabalhar cada dia com uma roupa diferente. Papá. Coloca no papel tudo. E ora. E ora e fala com Deus. O que Deus quer falar com vocês? E aí, eles fizeram a conta e eles fizeram lá que se a mulher dele trabalhasse fora, eles estavam ganhando
se eu não me engano, sobrava para ele R$900 a mais do que tudo que eles gastavam com essas coisas, por causa de R$900. Isso já tem uns 20 anos. Não, acho que não tem isso não, uns 15 anos tem. Aí, eles pegaram, sem falar comigo, ela tomou a decisão de sair do emprego. Ela saiu do emprego e resolveu ser mãe. Cuidar do menino. O menino ficava com ela levava o menino na escola, o marido chegava à noite, tinha janta. À noite eles estavam juntos, tinham tempo de sair. O casamento dele transformou. Pouco tempo depois, ela estava grávida do segundo filho, de uma menina. E aí depois que ela deu à luz, e ela pegou e resolveu, falou assim, olha, eu quero continuar sendo mãe, mas eu quero gerar renda, eu também quero gerar renda. Ela fez um curso de design de sobrancelha. E ela pegou e começou a trabalhar. Pouco tempo depois, ela veio até mim e falou, pastor, eu quero que o senhor ore comigo, que Deus me abençoou. Eu falei, o que foi? Ali fora eu estou com um carro zero. Eu comprei com fruto do meu trabalho, só fazendo sobrancelha. Eu falei, que bênção, você comprou em quantas parcelas? Eu paguei à vista. Paguei à vista, não entra em financiamento. Mas uns 4 anos depois ela voltou, pastor, eu troquei de carro, peguei outro carro zero, ora comigo. Até hoje ela faz isso. Sabe, irmãos, ele é economista, ele é gerente de banco. Eu só fiz uma pergunta para ele, foi suficiente para mudar tudo. Porque nós estamos excluindo os nossos filhos de tudo. E aqui nós temos a Liliane, que era uma chefe de seguros lá da Pinalto, né, uma grande corretora, que deixou o emprego para ser mãe. Né? Tem a menina que ministrou louvor aqui, né, a Sara, advogada, também deixou o escritório para ser mãe. E muitos outros casos. A Janete, que é uma mãe exemplar aqui, está aqui com o filho Hans, né? E com as meninas que estão lá em Mineiros fazendo medicina, que também já compartilhou o testemunho enquanto o pai estava trabalhando, ela cuidando da família. Então, nós temos que, no mínimo, rever os nossos conceitos. No mínimo, reavaliar. Aí você fala, aí os judeus, as pessoas ficam tudo com raiva de judeu. Por que o judeu é rico? Ele fala, ele fala assim, enquanto vocês estão comprando um novo iPhone, nós estamos comprando ações da Apple. Enquanto você está indo jantar fora num restaurante chique, para postar, para mostrar para os outros que você está comendo um restaurante chique, nós alugamos o prédio daquele restaurante para o restaurante funcionar. Porque nós aprendemos, e aquele rabino vai falando um monte de princípio. Porque você sabe que 6 horas da tarde, o judeu não faz mais nada de sábado, né? De sexta-feira, 6 horas da tarde, até sábado, 6 horas da tarde. Mas você sabe o que eles fazem nesse período, irmãos? Eles levam tão a sério, que lá em Israel, por exemplo, o vaso sanitário tem sensor. Porque no exagero da lei deles, eles falam, Deus disse que eu não posso trabalhar, eu não posso fazer esforço. Então, se eu fui no banheiro e fiz o número 2, se eu apertar a descarga, eu estou fazendo esforço, estou trabalhando. Então, lá é sensor. Você faz o número 2, se levanta, automaticamente ele dá isso que você não tem que dar. O elevador também. Você entra no elevador e já lê a sua cara, já sabe que andar você para, já para lá no seu andar. Tudo é programado para você não fazer nada. Mas se você não fazer nada, sabe o que eles fazem? Família. Esse rabino vai ter um outro vídeo que ele fala isso. Ele fala assim, toda sexta-feira à noite, nós reunimos com os nossos filhos e não usamos televisão, internet, e-mail, nada. O Reginho estava falando para mim, a maior loja de tecnologia do mundo em Nova York, dos judeus. A maior parte das vendas deles site, vende para o mundo inteiro. O que você pensar de câmera, som, isso tudo, é a maior loja de tecnologia do mundo. Sexta-feira, 6 horas da tarde, eles tiram o site do ar. Não vende nada. Só abre no sábado à tarde.
Mas esse tempo que Deus falou para eles de descanso é um tempo que eles gastam com a família. O Blueprint, que é o nome desse rabino, ele fala assim, sexta-feira é o tempo com os nossos filhos, é mesa, é relacionamento, é vinho, não tem celular, não tem nada. Aí você fala assim, como que eles conseguem isso? É aí que está, irmão, disciplina. Por que nós achamos tão difícil isso? Porque nós somos indisciplinados. Nós somos muito indisciplinados nessas coisas. Então, é difícil para nós incluir as nossas crianças nas nossas relações, porque criança dá trabalho. Incluir as crianças exige disciplina, exige atenção, exige paciência, exige cuidado, exige amor, exige responsabilidade. Mas o judeu entende que isto é necessário. Lá, eu até preparei aqui para os irmãos uma pergunta. O que você prefere, ser bem-sucedido no casamento ou ser bem-sucedido profissionalmente? 70% das pessoas entrevistadas preferem. Eu prefiro ser realizado profissionalmente do que ser realizado na família. Só que o estudo da Universidade de Washington fala que quem tem um casamento sólido perdura. O camarada, as pessoas conseguem prosperar mais, porque consegue ter paciência, são pessoas emocionalmente estáveis, consegue prosperar. Quando está tudo bem na sua casa, você consegue prosperar. Está vendo? As pessoas falam assim, não, eu prefiro a prosperidade do que o casamento feliz. Só que as pessoas, você não vai ser feliz, próspero, porque você está achando que o dinheiro vai resolver tudo. E se o seu casamento for bem sucedido, você tem condições de prosperar, porque você vai estar emocionalmente saudável. Então, o que eu estou falando para os irmãos aqui nessa manhã é uma reflexão de o quanto é importante para você a sua família. O quanto sua família é importante para você. O que você está disposto a abrir mão para salvar o seu casamento, a sua casa, a sua família? Uma vez uma mulher chegou para mim, pastor, me ajuda, eu estou à beira de um divórcio. E eu disse assim para ela, e o que você acha que está causando o maior problema no seu casamento? Ela disse, é isso aqui, meu marido não concorda com isso, e ele quer que... É a minha carreira, né? Vou ser mais claro, é a minha carreira. Meu marido não concorda. Eu falei assim, e qual que é mais importante? A sua família ou a sua carreira? Ela é a minha família. Eu falei, então abre mão da carreira. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí deu no que deu. Acabou. Porque eu falei, cara, se sua família é mais importante, então faça isso com palavra, né? Porque uma mulher empoderada a Bíblia, de segunda a Bíblia, é uma alegre mãe de filhos, uma mulher que realmente cuida da sua família, né? E eu falo isso eu não estou falando para os irmãos algo assim teórico, porque eu vivi isso. Mais de 30 anos atrás, quase 40 anos, né? Eu trabalhei numa empresa que eu ficava 10 dias fora e 4 dias com a minha família. 10 dias fora, eu era supervisor de uma grande empresa aqui. E um dia, toda vez que eu ia viajar, meus filhos chorando, papai, papai. Um dia, eu lembro até hoje, eu falei, cara, isso é a última vez que isso vai acontecer. E naqueles dias que eu estive trabalhando, eu comecei a orar, falei, Senhor, me tira daqui. E como eu não tinha nada em vista, nada, eu saí de lá,
Eu falei, vou chegar na empresa segunda-feira e vou pedir minha demissão. Não tenho nada. Não sei o que eu vou fazer, não sei o que vai, mas eu tenho certeza que é isso que Deus quer para minha casa. E nesse período, irmãos, eu passei uns 2 anos de muita dificuldade, mas depois Deus me honrou, Deus abriu as portas. Então, eu não estou falando para os irmãos que vai ser fácil, mas todos aqueles, como também não deve ter sido fácil para a Liliane, não deve ter sido fácil para Sara, para muitas outras irmãs que abriram mão para poderem ser mãe. Mas isso é o testemunho, é o que Paulo fala, é aí que você vai dar testemunho disso. Né? Tem muitos outros casos que eu não estou lembrando aqui, mas nós temos que responder essa pergunta para nós, o quanto a nossa família é importante para nós. Outra pergunta, o que você está fazendo hoje que vai ser relevante daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos? O que você está fazendo hoje vai ser relevante para a eternidade, que você vai levar para a eternidade? Responda essa pergunta. E eu quero encerrar lendo 3 versículos de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 1, versículo de número 7, 8 e 9. 3 versículos. Provérbios, capítulo de número 1. Diz assim: mas como um homem se torna sábio? Em primeiro lugar, temendo o Senhor. Somente os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Por isso, meu filho, ouça a instrução de seu pai e nunca deixe de lado o ensino de sua mãe. Presta atenção. Ouça a instrução do seu pai e nunca deixe de lado o ensino de sua mãe. Eles serão como um enfeite na sua cabeça e um adorno no seu pescoço. Quer dizer, as pessoas vão olhar para você, e eu vou usar uma expressão aqui muito comum para os mais antigos, e vão ver que você tem berço. As pessoas vão olhar e falar, esse menino teve educação, esse menino teve pai, teve mãe. Quando o menino está fazendo bagunça, qual é a frase que nós usamos? A primeira frase que o menino está fazendo bagunça assim, cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe? Isso aconteceu lá na igreja, lá no Fabiano, no CMA lá. Tinha um menino tocando terror lá, assim, o pastor pregando, o menino tocando terror, e uma irmã pegou o menino pelo braço, assim, gritou lá no meio do... Ei, cadê a mãe desse menino aqui? Esse menino não tem mãe, não. Aconteceu lá na igreja. Foi mal risaiado. Maior vergonha da mãe. Mas é o que a Bíblia fala. O menino vai... o filho sem disciplina é vergonha para os pais. Então, nós não queremos ser esse tipo de gente. Irmãos, hoje a maior parte das igrejas, nos Estados Unidos é quase que lei. Assim, você está sentado no banco, seu filho está ali quietinho, ali, ó, igual o Micael está ali com a filha dele ali. Logo chega um diácono e fala assim, olha, nós temos salinho para sua filha. Aí, se o Micael fala, não, mas ela quer ficar aqui, ela não está atrapalhando o culto. Então você sai daqui e vai sentar lá atrás, lá tem uma sala lá atrás. As crianças são proibidas de ficar dentro das igrejas. São excluídas do processo. E nós estamos numa cultura de excluir os nossos filhos de tudo. Nós temos que ter cuidado com isso, de nós não estarmos excluindo os nossos filhos da nossa companhia, da nossa relação, daquilo que é importante. Porque no dia que você quiser trazer de volta, você não vai conseguir. Outro versículo em Provérbios, capítulo de número 22. Provérbios 22, versículo de número 15. Olha o que diz a Bíblia aí. Provérbios 22, 15.
toda criança, presta atenção, toda criança é rebelde e desobediente por natureza. Então não é o seu filho que é mais difícil, não. Toda criança é rebelde e desobediente por natureza, faz parte da natureza da criança. É o que a Bíblia está dizendo. Mas a vara da disciplina não quer dizer que é só bater, não. A vara da disciplina, deixa lá. Mas a vara da disciplina a ensinará a se comportar. Está vendo? Tem jeito. É a vara da disciplina que corrige tudo isso aí. E o último versículo aí é em Provérbios 29. O Guilherme. Cadê o Guilherme do áudio? Guilherme, cadê o Guilherme? Está lá na cozinha? Não, então deixa. Eu ia passar um negocinho. Vamos lá. Último versículo para nós encerrar. Pode voltar lá, Provérbios 29, versículo 17. Vamos encerrar com esse versículo. Castigue o seu filho quando for necessário, e ele dará descanso e tranquilidade à sua alma. Tudo é uma questão de disciplina, de cuidado, de zelo. E aí, irmãos, pega essa palavra de hoje e rumina ela, né? Tipo assim, leva para meditar, vê se tem algo realmente que procede, que você pode utilizar. O que nós queremos é mostrar para os irmãos que as pessoas que fizeram isso, como os judeus fazem isso, as pessoas que fazem isso são bem-sucedidas. E a comunidade judaica tem muito a nos ensinar isso. A comunidade judaica tem muito a nos ensinar. E se você seguir aquele rabino lá, o Blueprint, ele diz o seguinte, aqui mesmo ele falou no vídeo, olha, meu pai sempre me dizia que, ele sempre vai citar o pai. São princípios que são passados de gerações a gerações e que moldam a vida e o caráter de filhos, netos, bisnetos, gerações. Ele fala assim, você pensa em construir uma empresa para ficar rico. Nós pensamos em construir um legado, algo que dura para sempre, né? E sempre cito o pai, amém? Eu quero orar com os irmãos. Eu quero fazer uma oração com os irmãos. Para os nossos filhos. Eu queria que as crianças que estão aqui sentassem ao lado do seu pai agora, da sua mãe. E eu quero que você ore com seu filho. Né? Chegou o resto da tropa. Senhor, os nossos filhos são teus filhos, Senhor. O Senhor diz que os nossos filhos são tua herança. Eu quero orar para cada pai, para cada mãe, que o Senhor dê a eles disciplina, Senhor, sabedoria para educar os filhos no caminho do Senhor. Que os nossos filhos não sejam excluídos de nada. Que os nossos filhos, como diz o Rabino Blueprint, que eles realmente não sejam forçados, mas que eles são inclusos na nossa relação. Eu quero pedir que os nossos filhos sejam homens e mulheres que vão glorificar o teu nome, que herdam de nós esses princípios e valores. Essa sociedade tão bagunçada que está aí, Senhor, está tão bagunçada. As pessoas acham que família é apenas um homem ou uma mulher. Isso é o conceito de família tradicional, um homem e mulher. Isso não é tudo, Senhor. Não é só isso. Além disso, tem a ver princípios e valores. Tem a ver compromisso, responsabilidade, fidelidade, amor, disciplina, afeto,
cuidado, carinho, gastar tempo. E as pessoas hoje não querem gastar tempo educando filhos. As pessoas querem terceirizar isso para cuidadores, para pessoas de fora. E por isso que muitas das nossas crianças estão sofrendo abuso, Senhor. Estão sendo maltratadas. Em nome de Jesus, Senhor, que toda criança tem o direito de crescer ao lado do pai e da mãe. Que toda criança, Senhor, que os pais tenham essa convicção, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o filho é herança do Senhor, que o Senhor nos confiou a responsabilidade de cuidar dessas crianças, que antes de serem nossos filhos, são teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada pai e cada mãe aqui, Senhor. Abençoa cada pai e cada mãe. Que os nossos filhos jamais se sintam excluídos. Jamais se sintam excluídos. Mas que eles tenham a certeza de que são amados e pertencem. Pertencem à família. Em nome do Senhor Jesus.